Saudações! Leandro Zen, programa Cultura Zen, ao vivo pela rádio A Voz FM. Todo mundo tem viagens e todo mundo tem grandes inspirações para elas. Tudo está ficando muito pré-moldado, né? Então existe uma dificuldade para nos inspirarmos com coisas novas. A inspiração é a quebra de barreiras. Ter essa conversa hoje sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os acontecimentos que nos fazem ir além. Primeiro, é bom sabermos, reforçarmos que estamos todos conectados nesse universo. Todos somos aprendizes e todos somos mestres ao mesmo tempo. E o tempo todo nós somos conectados. E não só gente com gente. Tudo está conectado. Nós com as pedras, o ar com as pedras, nós com o ar, tudo. Tudo é um todo, né? Há quem diga que acima de nós existem seres mais iluminados que nos inspiram sutilmente o caminho para onde eles estão, para que nós também possamos ir até eles. Então essa inspiração ela é multidimensional, ela não é só aqui onde a gente se vê. Todas as coisas da vida, visíveis e invisíveis, estão ali para nos inspirar. Ela sempre está de portas abertas, indicando o caminho para a elevação espiritual. A vida quer que a gente se inspire. É por isso que estamos aqui, e quando a gente se inspira, a vida toda celebra. Todas as criaturas, todos os deuses, todos os anjos e as deusas se alegram com a nossa inspiração. Vamos falar da figura do mestre espiritual. Essa figura tem que ser compreendida, né? Então a gente volta lá no tempo dos sábios orientais. Até você pode imaginar os mestres de artes marciais, né, que tem nos filmes, né? Eles têm uma onda, um clima assim de sábios, né? Então esse pessoal, vamos entender que cultura deu origem a esses personagens míticos, né? Que hoje eles aparecem no Facebook, naquelas postagens com aquelas frases aleatórias, né? Hoje em dia, nos parece muito charlatanismo, né? Esse negócio de mestre. A gente vê os guias espirituais na televisão pedindo dinheiro pra galera. Mas tá doido isso aí, né, cara? Então, o próprio nome guru, né? Ele ficou na nossa mente, assim, contemporânea, como uma espécie de, opa, cuidado aí, né? Porque não é a nossa cultura. Isso é uma coisa muito antiga lá na Índia, onde espiritualidade era esporte nacional. Acontece que era coisa que as pessoas viviam, era uma coisa útil a espiritualidade. Então esse pessoal surgia dentro de um contexto, num ambiente em que se praticava meditação para valer, né, cara? Porque a sabedoria é uma coisa que não pode ser ensinada, né? Ela não é uma matéria de escola, ela não cai na prova, ela nem tem como, né? É outro departamento. Não é conhecimento, né? Só os loucos conseguem entender essas inspirações de sabedoria. Por quê? Porque o louco vai atrás da luz interior, que são coisas que a sociedade não entende muito bem. Eu já vou falar disso no último bloco. Os mestres, eles viviam num tempo onde a sabedoria espiritual era uma coisa muito respeitada e útil na vida das pessoas, porque ela guiava a vida dessas pessoas. Os mestres ensinavam, cada um do seu jeito, mas eles não tinham esse nome mestre porque eles ensinavam. Ser mestre era uma consequência natural. Eles eram mais num sentido assim inspiradores. Eles eram inspiradores. As pessoas sentiam algo na sua presença. Uma possibilidade, uma energia, um estado de ser que era possível que elas também atingissem. Então elas ficavam ali por perto junto com ele para captar isso, para aprender isso. Então essa profundidade era como se fosse o mestre um redemoinho, né? Para cima, um redemoinho que joga as pessoas para cima. O povo em si, naquela época, prezava pelo seu ser interior. Naquele tempo, inclusive, as escolas de arte japonesas tinham um processo de aprendizado muito diferente do de hoje. A gente vê também por aí no Facebook, hoje em dia, os professores cobrando respeito, usando esse adágio do respeito ao professor lá no Japão. Você já viu isso aí, né? Só que, cara, é um contexto completamente diferente do nosso aqui. O respeito que o mestre alcançava lá no Japão naquela época não era porque ele ensinava coisas, né, desse modo MEC aqui. Ele
Como eu disse, ele era um exemplo, os alunos vinham aprender a matéria, porque antes de tudo eles eram apaixonados pela matéria, e o mestre representava aquilo que eles queriam atingir, e até, quem sabe, ultrapassar no processo da vida. Então, o ensinamento era uma transmissão silenciosa, onde os alunos observavam muito, falavam pouco, e o mestre ia fazendo a coisa. E eles dizem um lance bacana, que é uma transmissão tipo quando uma vela acesa liga uma vela apagada. Então, esse era o processo de aprendizagem por observação, por silêncio, por energia captada. Então, claro que você precisa de uma cultura, de uma sociedade meditativa para isso dar certo, né? Então, o mestre disse uma vez que o primeiro mestre dele foi um menino que estava segurando uma vela acesa, indo para o templo. Aí o cara chegou para o menino, quis brincar, né? Da onde veio esse fogo aí? E o menino assoprou a vela. Para onde ele foi? Ele perguntou. Aí o mestre teve uma sacação, uma inspiração, que mudou a vida dele. Não é um conhecimento que acontece quando a gente se inspira, é uma porta que se abre, é uma coisa que fica aberta, sem resposta, sem ciência, sem cultura, só fica o mistério jorando. Só fica aquela coisa, aquele ué eterno que te deixa aberto. Essa abertura é fundamental, e você percebe que ao longo do tempo as crianças ganham muitas respostas prontas. A maioria é mentira, quase tudo é mentira, porque vem de fora. Então, os mestres não faziam isso, eles deixavam a porta aberta. As pessoas vinham com as perguntas, e o contrário do que se imagina, o mestre não respondia. Ele simplesmente encaminhava a pessoa para deixar a porta aberta. Então, a inspiração é isso, fique aberto para a vida. Sabia que o Zen começou na Índia, com o Buda, essas coisas, aí foi para a China, e na China se desenvolveu pra caramba, dentro do Império Chinês, lidando com os políticos dia a dia, e depois o Zen foi para o Japão, aonde se tornou mais estético, mais artístico, onde todo o cotidiano da vida das pessoas passou a ser meditação, tudo dentro dessa evolução do Zen, que o Zen representa para mim, por isso que eu uso esse nome, eu acho um nome engraçadinho, bonitinho, fofinho, e também tem um conteúdo elevadíssimo para a história da humanidade. A minha inspiração, a minha porta aberta, a primeira que eu me lembro, que marcou muito a minha vida, foi quando eu tinha 4 anos de idade. Eu estava embaixo da cama, aliás, embaixo da mesa da cozinha, embaixo da mesa da cozinha, o pessoal estava assistindo televisão, era o Fantástico, então era um domingo. Isso era em 1989. Eu me lembro que estava passando na televisão um clipe musical em homenagem a um cantor que tinha morrido naquele ano, naquele momento. E era o primeiro clipe brasileiro a cores, colorido. Adivinha quem é? Raul Seixas e Paulo Coelho. Guita. Estava passando Guita. Claro que na época eu não sabia nada disso. Eu fiquei fascinado por aquelas imagens do Guita, aquela música. E ficou essa porta aberta, porque 10 anos se passaram e eu não sabia quem era aquele cara, o que ele falava, o que eram aquelas figuras, mas aquilo era fantástico para mim. 10 anos depois, um vizinho meu veio com uma fita cassete, não sei se vocês se lembram que é a fita cassete, do Maluco Beleza. Eu ouvi aquilo e pá, estamos aqui hoje no Cultura Zen, para resumir a história, ok? Então você vê como essa transmissão, essa inspiração, ela não tem forma, ela atravessa barreiras, não tem vida, nem morte, nem tempo, nem espaço. É fantástico. Uma curiosidade sobre o Júpiter Maçã também, quando eu fazia os meus primeiros shows com as minhas bandas de rock, quando eu era um gurizinho ainda, eu subia no palco, fazia o meu show, descia, e o pessoal vinha de lá, mas você lembra muito o Júpiter Maçã? Ué? E eu me perguntava a mim mesmo, quem é Júpiter Maçã? Eu não sabia quem era, vocês me perdoem, eu não sabia. Por isso, porque as pessoas vêm me dizer, eu fui pesquisar quem é Júpiter Maçã. Né? Só que eu nunca tinha ouvido Júpiter Maçã, como é que eu poderia me inspirar?
nele. Aí que eu fui investigando, a gente tinha as mesmas influências. Sid Barrett, por exemplo, o primeiro vocalista do Pink Floyd, que também é um Júpiter Maçã inglês, né? A melodia do Sid Barrett é muito bonita. Todas as músicas, eu gosto da melodia, embora eu deva reconhecer que tem alguma coisa estranha ali, que é, a gente sabe, a droga, né, pessoal? Os caras usavam muita droga. E eu quero falar sobre isso também. As drogas inspiram? Aí que tá, uma pergunta crucial aí, né? Será que as drogas ajudam a esse negócio de inspiração? Elas abrem as portas da percepção, pessoal? Houve um tempo, que a gente ouviu dizer, dos anos 60, foram épicos, né? Eu tenho um LP do triplo, um disco de vinil triplo do Woodstock, do Festival Woodstock. Aquela época rolou um movimento psicoespiritual, psicodélico entre os jovens americanos, e o pessoal usava ácido lisérgico, que era o ácido que estava liberado, que era uma descoberta científica recente e que causava efeitos alucinógenos, e o pessoal estava usando, e se criou um movimento além da música, do rock, e envolveu escritores, pensadores, médicos, psiquiatras, envolveu uma galera. Só que a droga acompanha a humanidade há muito mais tempo, né? O primeiro registro de um nome de uma droga veio lá da Índia, que era o Soma. O Soma, inclusive, que o Aldous Huxley descreveu nos livros dele, que eu me lembro que eu vi isso no Admirável Mundo Novo. As Portas da Percepção, acho que também é um livro do Huxley. O Huxley fazia parte desse movimento psicodélico aí. Só que assim, a droga, meus amigos, ela abre as portas para baixo da mente, enquanto a espiritualidade abre as portas para cima da mente. As drogas, elas dão um vislumbre alucinatório, porque é uma alucinação, é uma agressão à química frágil do cérebro. Por isso que a gente enlouqueia, é claro, porque as coisas vão se danificando. Claro que elas dão uma percepção diferente, porque elas estão agredindo o equilíbrio químico. Mas é um vício destruidor, né? Mas enfim, aqui não é um programa de moral, tá? Eu não tô... Cara, por mim, inspirou, tá valendo, saca? Cada um tem sua vida, seu karma, enfim, e suas dores, né? E suas experiências. No Zen não tem essa de, tá certo, tá errado. Esse uso destruidor dessas substâncias, elas impedem a nossa evolução. A pessoa acha que ela alcançou algo novo, um patamar de entendimento novo, mas na verdade ela está sem nada. Porque quando o efeito passa, e as pessoas vão precisar da droga de novo, então isso não é liberdade. O efeito passa e a pessoa não tem mais o mapa para voltar no país das maravilhas interior, porque não chegou lá com seus próprios pés, ela chegou com um salto, burlou o sistema, né? Mas a droga, ela é uma alucinação, mas eu também devo dizer que é uma alucinação melhor de tudo o que a nossa sociedade tem dado até hoje para essas pobres almas buscadoras da verdade interior. Percebam bem a frase que eu acabei de dizer. É uma alucinação melhor de tudo que a sociedade tem dado a essas pobres almas buscadoras da verdade interior. Tem algo muito errado com esta sociedade que a gente construiu. É uma sociedade sinistra, é uma sociedade muito racional, ela chutou para fora a espiritualidade, e não era para ser assim, mas aconteceu. A droga, ela dá um zoom no seu inconsciente e torna os monstros do teu inconsciente mais próximos, e aí você consegue lidar com eles mais fácil, embora despreparado. Pode ser perigoso. Junto disso, automaticamente, vai vir um sentimento de querer a liberdade. Você pode conversar com o pessoal que tem esses problemas aí, às vezes eles se enganam. Você já percebeu esse engano? Saca só. Tem as marchas que querem liberar as drogas. Eu acho que eles estão um pouco enganados. O que eles querem de verdade é se libertar. O ser humano quer se libertar e está havendo um engano. A mente está se causando um engano porque ela serve para isso. A mente nos engana. O pessoal quer libertar as drogas. As coitadinhas das plantas não tem nada a ver com isso. Você é que está procurando
a liberdade. E como essa percepção não vem à tona para essas pessoas? Porque falta esse contexto mais profundo, natural. Falta a cultura zen na sociedade. A sociedade é muito fria. E os jovens, as crianças, os jovens, quando eles estão na fase da vida de vislumbrar, de querer respostas para as coisas interiores, ninguém está pronto, ninguém parece que ajuda. Isso acaba abrindo portas feias e perigosas para todo tipo de gente que vai fazer mal e que não deveriam estar aí, não estariam aí se a sociedade fosse mais inspiradora para esse tipo de coisa, né? Para o ser humano que há em nós. A sociedade nos transformou em robôs, né? E claro que vão haver distorções no final. Qual é o prazer que as drogas dão, afinal, para essas pessoas? É o perigo, é o descontrole mental. Isso faz o ego sair. Isso faz você ficar mais perto da vida sem controle. Isso é o que dá o prazer para essas pessoas. Mas é um atalho grosseiro, não é digno de um ser humano, né? O ser humano ele tem que atingir esse estado com a mente sã. A loucura tem que chegar até nós com a mente sã. Aí então a nossa loucura é para cima, não é para baixo. É uma viagem. Eu falei que o programa de hoje ia ser uma viagem. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Krishnamurti. A gente quer conversar com gente maluca, a gente quer ouvir mais programas como esse na rádio, na televisão, e os caras só vêm com aquela baboseira que não preenche, que não traz esperança para a nossa busca. Então, aí que a sociedade abre portas. O pessoal tem a referência, né, sempre de dizer, mas tu deve dar umas fumadas, né? A referência que as pessoas têm, infelizmente, engraçadamente, é a droga, a referência espiritual das pessoas, cara. Então, mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. As pessoas estão em busca disso, sim. O que é ruim é a falta de inspiradores para cima, para a sanidade da loucura. Então a gente tem que ficar usando essas coisas tóxicas para ter um pouquinho daquela companhia, né? Então isso é que é feio, assim, mas é só o processo da humanidade, tá? Nos anos 60, a humanidade, a América era jovem, ela aprontou, fez loucuras. A ideia era uma evolução espiritual, não houve, mas pelo menos houve o pontapé inicial, né? Então estamos aqui hoje fazendo parte de um movimento são e louco. Já que é um tema de saúde pública e nós abrimos esse leque para falar sobre isso, é a minha opinião. Eu preciso enfatizar que é a minha opinião, que eu me inspirei em outros autores também. As drogas são ilegais, então elas são perigosas e envolvem muito crime ali, e toxinas além de crimes. Então é porque ela é fabricada e distribuída de uma maneira com nenhuma qualidade. Então, além de já ser ruim, piora. Então, algumas pessoas sugerem que a droga possa ser, olha só, que a droga possa ser produzida sobre os mais altos padrões de tecnologia farmacêutica, ministradas controladamente para pessoas que querem ter essa experiência, e durante esse uso, nesse contato, serem direcionadas, educadas na arte do Zen, na arte da meditação, na arte da criatividade, ou seja, puxando para cima a loucura, puxando para cima. Muito rapidamente essas pessoas iriam perceber que podem sair da mente para cima e que a droga foi só ali um trampolim que já é desnecessário, havendo essa educação para a meditação. É disso que a gente vai falar agora para terminar o programa, essa busca pela inspiração saudável. A inspiração é um sentimento que vem de dentro, é um ensinamento interior. Então, quando alguém nos inspira, na verdade, ele está nos empurrando para dentro de nós mesmos, porque é de dentro de nós mesmos que a vida brota, o que a vida quer para nós, o que a vida tem de melhor para nós, só pode vir de dentro de nós. Houve um tempo que essa busca espiritual era popular, como eu já havia dito, né?
A espiritualidade era respeitada na humanidade, era necessária, a humanidade vivia nesse clima de busca e todo mundo compartilhava isso. Era uma sociedade com certeza muito mais profunda, muito mais habitável, né? As mentes mais respeitadas de outrora eram as mentes espirituais, eram as mentes com quem você ia conversar e eles iam viajar muito, e você ia curtir as viagens mais além. Hoje, tantos séculos depois, as mentes mais respeitadas da sociedade são mentes medíocres, infantis, são os artistas fabricados, são os políticos fabricados, né? Veja só, é como uma balança. A humanidade deixou de procurar o seu eu interior e cresceu a ignorância, cresceu a coisa estúpida. Normal, a gente tem que só voltar a equilibrar essa balança. Então, a sociedade não nos inspira hoje porque ela vive com medo. E o medo não traz inspiração nenhuma, só traz violência, como a gente vê por aí. Só traz esse tipo de coisa, de bandeira. Imagina, bandeira, isso aqui é maré? Pô, isso é uma viagem, Isso é falta de inspiração. Não entender a sutileza que está havendo por trás disso é falta de inspiração, é medo. Totalmente medo. Coisa feita pelas mentes medíocres. Inclusive a nossa. Nosso inconsciente. Por isso que a evolução espiritual, a trazer luz para o nosso inconsciente, transforma a sociedade. Nenhuma outra rebeldia é capaz de fazer isso. Hoje as mentes são aquelas, né, que ficam na televisão enchendo o saco e não inspiram ninguém. Juram que inspiram, mas não inspiram ninguém. Só ficam expirando, isso sim. Arrotando regra e vem na barriga e não sacam nada. O Zen se desenvolveu, como eu já disse antes, no Império Chinês. Lao Tse é uma figura, um mestre chinês, né? Lao Tse trabalhou 40 anos dentro do Império Chinês, lidando com a corrupção, lidando com aquelas mentes toscas, gananciosas, que sempre existe, porque está em nós, tá? Então, e a política é um jardim de ganância. Então as pessoas que estão ali, ainda que naquela época, um cara como Lao Tse trabalhando para o governo, pensa num Brasil melhor, né? Um sábio ali dentro lidando com a situação. Então o Zen se desenvolveu dentro, lidando com a vida real. O Zen não é uma coisa, good vibes, e muito menos usar droga. O Zen é uma coisa, é uma atividade ali, é um trabalho real. E olha só que interessante, naquela época as pessoas admiravam tanto a espiritualidade que esses caras trabalhavam para o governo, cara. Interessante, né? E outra reflexão que eu faço a partir disso. Pensem comigo. Os ditadores modernos que a gente vê na televisão, os ditadores chineses de hoje, que querem expandir o seu território pelo mundo, o que eles precisaram fazer antes disso tudo, e que ninguém se ligou, a gente vai se ligar agora, eles tiveram que destruir a própria cultura milenar do seu próprio país. Lao Tse, do taoísmo, o Zen, que é do budismo, Confúcio, que também é chinês, todos foram eliminados em apenas 20 anos de governo comunista chinês. A maior fonte de sabedoria que a humanidade já saboreou foi quase totalmente destruída. Então, claro que ali está a cura para essa doença da ganância. No Zen, no taoísmo, no confucionismo. Eu sei que é ismos, né? Mas vamos ao que isso representa. Essa busca espiritual é essencial a gente resgatar. É por isso que eu trago o Cultura Zen de hoje. O programa, a minha música tem toda essa vertente. Eu acho isso muito importante. Eu tenho certeza que vocês pescaram o lance, a inspiração que eu passei para vocês agora, né? Vejam só, isso acontece. O que está acontecendo no mundo é falta de inspiração, falta de espiritualidade. O resto se resolve. Não adianta resolver isso com protesto, com barulho, com grito. A gente só está dando mais força para o inconsciente. O que está sempre na capa dos jornais hoje em dia? Os malditos políticos, né? Eles não inspiram ninguém, cara. Eles não elevam a alma humana de ninguém.
Eles não abrem portas da percepção para ninguém. Eles são cafones, são chatos. Eles querem poder, eles querem aparecer e não tem nada para oferecer. A administração é importante, sim, a administração dos recursos é a tarefa mais simples que a mente humana é capaz de fazer. Volta no tempo. Lembra quando teu pai trazia um chocolate e tu tinha que dividir com os teus irmãos? Ai daquele que ficava com 1 milímetro a mais de batom. Não é assim, Cláudia? Não é? Toda criança sabe administrar coisas. O que fode com a coisa é a ganância. Então não me venha dizer que eles são grandes gênios da humanidade porque administram quando não são. Os gênios são os inspiradores. Os caras que são muito mais humanos. Não estou criticando a administração, eu estou dizendo que tem muito mais que a humanidade pode ser. Bom, olhem vocês aí o caos que está aí, depois vocês me digam, né? Olha, a Cláudia confirmou. As crianças sabem dividir os recursos, cara. E são honestas, e são sinceras. E são crianças, porque são puras. A pureza resolve tudo. Agora, se a gente deixar a mente tomar conta, vira nisso aí. Então, a espiritualidade, ela foi arrancada, né, de nós. E aonde a criança vai buscar, com quem ela vai conversar quando ela crescer, e se não tem ninguém, só tem esses caras feios pedindo para ir para partido. Eu já estudei, dentro da escola já fui convidado para participar de um partido. Ah, denúncia! Bobagem. Mas entende, você não tem com quem conversar, você não tem... Então o que aparece? Os caras que vendem drogas. E todo tipo de gente feia que faz parte do inconsciente. Percebe que a sociedade, ela tira o teu prazer politicamente e te vende o prazer pelas portas dos fundos no tráfico de drogas. É a mesma pessoa que está por trás desse jogo. São as mesmas pessoas. É o mesmo inconsciente coletivo que está por trás disso tudo. Veja só que doideira, né? Que doideira. Como a inspiração é importante. Como é importante, né? Então a gente precisa resgatar a nossa mente sã. E a inspiração vai ser a verdadeira rebeldia, a verdadeira atitude. Nenhum protesto tem mais força que o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você vai passar vergonha gritando pela metade. Você tem que se conhecer integralmente. Os inspiradores são sempre loucos, tá? Nós artistas sabemos disso muito bem. É a nossa sina sermos loucos. Nós todos aqui. A sociedade não vai entender, ela precisa de mais tempo. Mas tudo bem. O que vai transformar a vida das pessoas ao nosso redor é o compartilhamento da nossa paz, da nossa alegria, da nossa loucura, né? Então, para terminar o programa de hoje, eu quero agradecer vocês, a presença de vocês. A nossa loucura fica muito mais profunda com todos nós juntos, que tudo está conectado.